Salve, terceira séries! Hoje nós estudaremos a obra Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Provavelmente muitos de vocês já tenham assistido à obra. Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de alto, em 3 atos. Foi escrita pelo autor brasileiro Ariano Suassuna em 1955. Sua primeira encenação aconteceu em 1956, no Recife, em Pernambuco. A peça também foi encenada em 1974, em direção de João Cândido. Trata-se de um drama ocorrido na região nordeste do Brasil, com elementos da tradição da literatura de cordel, do gênero comédia e traços do barroco católico brasileiro. A obra mistura cultura popular e a tradição religiosa. Na escrita, apresenta traços de linguagem oral, demonstrando na fala do personagem sua classe social. Há também regionalismos, pelo fato de a história se passar no Nordeste, região em que o autor nasceu. A obra projetou Suassuna em todo o país e foi considerada por Sábato Magaldi, em 1962, o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Anuário Academia Brasileira de Letras, no Google Livros. A peça foi adaptada para o cinema pela primeira vez em 1969, com o filme A Compadecida. A segunda adaptação em 1987, com o filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Em 1999, foi apresentada como uma minissérie pela Rede Globo de televisão, em que houve o acréscimo do artigo "o" antes da palavra original. Por isso que alguns já viram O Alto da Compadecida. E Alto da Compadecida foi no início, né? Antes foi a adaptação mais conhecida e foi editada em 2000 para exibição dos cinemas. Nela aparecem alguns personagens como o Cabo 70, Rosinha e Vicentão, que não fazem parte da peça original, mas da obra Torturas de um Coração, além de elementos de O Santo e a Porca, ambas de autoria de Ariano Suassuna. A peça retoma elementos do teatro popular contidos nos autos medievais e da literatura de cordel, para exaltar os humildes e satirizar os poderosos e os religiosos, que se preocupam apenas com questões materiais. A primeira peripécia narrativa da peça, o enterro do cachorro, pode ser considerada em diversas obras anteriores, como no cordel O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros. Nesse cordel, um cachorro também deixara uma soma em dinheiro no testamento, com a condição de que fosse enterrado em latim. As duas próximas peripécias, ambas encontradas na segunda parte da peça, que pode ser dividida em 3 atos, apresentam um gato que supostamente descome dinheiro e de um instrumento musical que seria capaz de ressuscitar os mortos. Essas duas estruturas narrativas estão no romance de Cordel, História do Cavalo que Defecava Dinheiro, também de Leandro Gomes de Barros. Na peça, porém, Suassuna substitui o cavalo por um gato, certamente para facilitar a encenação. Esse é um exemplo de como uma necessidade prática pode influir na narrativa, obrigando o autor a transformá-la conforme as necessidades impostas pela forma de apresentação.
A apropriação da tradição, ao contrário de ser facilitada pela tematização prévia, é dificultada, pois ao imitar é preciso fazer jus a quem se imita, superando ou pelo menos igualando-se a ele em qualidade e inventividade. No texto de Leandro Gomes, o instrumento musical capaz de levantar defuntos era uma rabeca, e em Suassuna passa a ser uma gaita, provavelmente também por causa de uma necessidade cênica. No último ato da peça ocorre o julgamento dos personagens que foram mortos por Severino de Aracaju e do próprio Severino, morto por uma facada de João Grilo. É impossível não pensar no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, em que uma série de personagens é julgada por seus atos em terra e tem como juízes um anjo e um demônio. A fonte direta de Suassuna, porém, estava mais próxima. É o Castigo da Soberba, romance popular nordestino de autoria anônima, no qual a compadecida aparece para salvar um grupo de condenados. Fica patente o cunho de sátira moralizante da peça, que assume uma posição cujo foco está na base da pirâmide social. A melhor maneira de desvelar os discursos mentirosos das autoridades e integrar os homens e mulheres por meio da compaixão, a qual só os desprendidos podem desenvolver. Nesse aspecto, a moral que se desprende da peça é muito semelhante à do cristianismo primitivo, que se baseava no preceito: amai-vos uns aos outros. Os personagens da obra. Nós temos o palhaço. O palhaço, já que a peça é escrita em pantomina, que é o teatro de rua, atua como um apresentador, entrando e saindo da trama e conversando com o público. Temos João Grilo, que é um homem pobre e aproveitador. Vive arranjando confusões. Trabalha para o padeiro e é o melhor amigo de Chicó. Chicó é um homem covarde e gosta de contar mentiras. Trabalha para o padeiro e é o melhor amigo de João. O padeiro é um homem avarento, dono da padaria de Taperoá, esposo de uma mulher infiel. A mulher do padeiro vai ser uma mulher adúltera que se diz santa. Vive agradando seu marido e, assim como seu cônjuge, é muito avarenta. Padre João, padre que chefia a paróquia de Taperoá, muito racista e avarento, visa somente o lucro material. Bispo, assim como o padre, ele é muito avarento e vive difamando seu colega, o frade. O frade é um homem honesto e de bom coração. Não sabe que vive sendo difamado pelo bispo. O sacristão. O sacristão da paróquia é um homem desconfiado e conservador. Temos também Major Antônio Moraes, que vai ser o Antônio Brito de Noronha Moraes, é um major ignorante e autoritário, que usa seu poder para amedrontar os pobres. Severino de Aracaju é um cangaceiro que encontrou no crime uma forma de sobrevivência, já que seus pais foram mortos pela polícia. O cangaceiro, ou cabra, é um dos capangas de Severino. Vive fazendo de tudo para agradar seu chefe, a quem idolatra. A compadecida é a própria Nossa Senhora, bondosa e cândida. Ela intercede por todos no julgamento. Temos também Manuel.
é o próprio Jesus Cristo e também o juiz do povo, julgando sempre com sabedoria e imparcialidade, mas tem o dom da misericórdia. Nesta versão, ele possui a pele negra, o que causa espanto em alguns. Temos o encourado, que é a encarnação do diabo, tentando imitar Emanuel. Por isso, exige reverências pelos lugares onde passa. É o justo promotor do julgamento, mas diferentemente de Manuel e da Compadecida, não tem misericórdia. E o demônio, que é o fiel servo do encourado, que vive fazendo de tudo para agradá-lo, porém é desprezado. Análise da obra Alto da Compadecida, escrita por Ariano Suassuna em 1955. Obteve grande destaque ao ser encenada no Rio de Janeiro, em 1957, por ocasião do primeiro Festival de Amadores Nacionais. O Brasil descobria ali um novo tipo de teatro, calcado na tradição popular. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição antiquíssima. Se remonta nos autos medievais de Gil Vicente e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel. Nesse tipo de literatura, os criadores contam e recontam as mesmas histórias e acrescentam o seu toque pessoal. Reconhecer esse toque pessoal de cada trabalho artesanal, contudo, exige do observador grande atenção aos detalhes. A peça tem um pequeno texto introdutório que visa a orientar a encenação e a explicar, em linhas gerais, o espírito da obra. O Alto da Compadecida foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste. Sua encenação deve seguir, portanto, a maior linha de simplicidade dentro do espírito em que foi concebido e realizado. Um pouco adiante, o autor sugere ainda que na primeira cena se utilize o palco como o picadeiro de circo. De fato, nessa cena todos os personagens, com exceção de Manuel, o Jesus, representado por um ator negro, que fica escondido para preservar o efeito de surpresa. Apresentam-se ao público fazendo mesuras e são anunciados em voz alta pelo palhaço, numa atmosfera circense. A primeira fala da peça cabe ao palhaço, e a orientação do autor é que seja realizada em grande voz. Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo. Após um toque de clarim, o assunto da peça é anunciado pelo palhaço. A intervenção de Nossa Senhora no momento propício pelo triunfo da misericórdia, Alto da Compadecida. Todos esses elementos antecipam partes da narrativa, desde a apresentação prévia dos personagens até o anúncio de que será realizado um julgamento e que nele Nossa Senhora intervirá de forma a salvar os condenados. O espectador pode se perguntar: para que antecipar o que vai acontecer e estragar a surpresa? O fato é que nesse tipo de tradição, o que importa não é um final inesperado. O que deve ser apreciado é como se fez, ou seja, a habilidade do autor ao trabalhar o material conhecido de todos. Fenômeno parecido pode ser observado no romance Dom Quixote, no qual os títulos de cada um dos inúmeros capítulos antecipam os acontecimentos que depois serão contados detalhadamente. Esse prazer de contar e recontar histórias é típico da tradição oral
e está quase extinto em nossos dias, em virtude de mudanças históricas que fazem com que o homem contemporâneo não tenha tempo nem disposição para ouvir repetidas vezes as mesmas histórias. A estrutura da obra. A peça não se apresenta dividida em atos. Como o autor dá plena liberdade ao encenador e ao diretor para definirem o estilo da representação, convém anotar que são, por ele, sugeridos 3 atos, divisão ou não, por conta dos responsáveis pela encenação. Por exemplo, aqui o espetáculo pode ser interrompido, o critério do ensaiador marcando-se o fim do primeiro ato, e pode-se continuá-lo com a entrada do palhaço, está na página 71. Então ele dá essa sugestão, né? Se montar a peça em 3 atos ou houver mudança de cenário, começará aqui a cena do julgamento, com o pano abrindo-se e os mortos despertando, que se encontra na página 137. Do ponto de vista técnico, o autor concebe a peça como uma representação dentro de outra representação. Está na página 22. O autor gostaria de deixar claro que seu teatro é mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição popular do que do teatro moderno. A representação dentro da representação caracteriza-se pela apresentação do Alto da Compadecida como parte de um espetáculo circense, espetáculo esse simbolizado no palhaço que faz a apresentação da peça e dos autores. Pela apresentação do Alto, apropriadamente dito, com suas personagens. Com a representação, ocorre num circo. O palhaço marca as situações técnicas, estabelece a ligação entre o circo e a representação do circo. Ariano Suassuna dá plena liberdade ao diretor, no que respeita à definição do cenário, que poderá apresentar uma entrada de igreja direita com uma pequena balaustrada ao fundo. Mas tudo isso fica a critério do ensaiador e do cenógrafo, que podem montar a peça com 2 cenários. Percebe-se, portanto, que a técnica de composição da peça segue uma linha simplista, solicitada pelo próprio autor, o que faz residir a importância da mesma apenas na proposição dos diálogos e no discurso da ação consequente. A estrutura apropriadamente dita, isto é, forma final do texto, é o elemento fundamental para a compreensão da peça. A problemática da história. Pela estrutura da peça, pode-se notar que sua intenção clara e expressiva é de natureza moral e moral católica. Os componentes estruturais do texto revelam personagens que simbolizam pecados, maiores ou menores, que recebem o direito ao julgamento, que gozam do livre-arbítrio e que são ou não condenados. Percebe-se do outro lado que a preocupação maior reside em compor um auto de moralidade, ao estilo quinhentista português, do modelo Gil Vicente, mas seguindo a linha do teatro dirigido aos catecúmenos do padre Anchieta. Para tanto, a peça se embasa em determinadas tradições localistas e regionalistas do folclore, com vistas à sua sublimação como instrumento pitoresco de comunicação com o público, que, no caso, seriam os catecúmenos. Com isso, nota-se que a realidade regional brasileira, especificamente a realidade nordestina, está presente através de seus instrumentos culturais mais significativos, as crenças e a literatura de cordel. O autor não pretende analisar essa realidade brasileira, mas a partir dela moralizar os homens, isto é, dinamizar nas usas consciências a noção do dever humano e da responsabilidade de cada um em relação a seus semelhantes e em relação a Deus, onisciente e onipresente.
Com a composição estética, o Auto da Compadecida procura corporificar as seguintes noções: a criação artística, teatro em particular, devem levar o povo, a cultura desse povo, a ele mesmo. Daí o circo, seu picadeiro, e a representação dentro da representação. Menos do que essa realidade regional e cultural de um povo, o que importa é criar um projeto que defina ideias e concepções universais, as da igreja no caso, com o fim de conscientizar o público. Por esse motivo, a realidade regional nordestina é, no caso, instrumento de uma ideia e não fim em si nessa. Criar um teatro teatral é, antes de tudo, criá-lo para uma encenação. Daí a absoluta liberdade que o autor dá para qualquer modalidade de encenação. O próprio texto final da peça, como editado, é o resultado da experiência colhida à representação pública. Falar um pouquinho de Ariano Suassuna. Foi escritor e dramaturgo brasileiro, autor do Auto da Compadecida, considerada sua obra-prima que foi adaptada para o cinema e televisão. Além de escritor renomado e um dos maiores do Brasil, Ariano foi professor e idealizador do movimento armorial que valorizou as artes populares. Nesse movimento, os artistas tinham o intuito de criar uma nova arte, uma arte erudita, a partir de elementos da cultura popular do Nordeste. Suassuna foi ocupante da cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras, eleito em 1989. Também foi membro da Academia Pernambucana de Letras, a partir de 93, e da Academia Paraibana de Letras, em 2000. Ele nasceu em 16 de junho de 27, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Nasceu no seio de uma família abastada, visto que seu pai, João Suassuna, era presidente do estado, cargo que mais tarde passa a ser de governador. Com o assassinato de seu pai, em meio à Revolução de 30, a família muda-se para Taperoá e mais tarde para Campina Grande, ambas cidades na Paraíba. Na adolescência, foi viver no Recife, capital de Pernambuco. Ali, foi estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, formando em 50. Durante seus anos na graduação, escreve sua primeira peça de teatro, Uma Mulher Vestida de Sol. E com ela ele recebeu o prêmio Nicolau Carlos Magno. Ao lado de Hermílio Barbosa Filho, funda o Teatro do Estudante de Pernambuco. Essa criação foi a chave para escrever mais peças, as quais foram encenadas no local. Chegou a trabalhar na área de advocacia, no entanto, não deixou de lado sua paixão pela escrita. Assim, continuou escrevendo peças e romances. Casou com Zélia de Andrade Lima, Suassuna, em 57, e com ela teve 6 filhos. Faleceu em 23 de julho de 2014, em Pernambuco, vítima de uma parada cardíaca. Isso ocorreu depois de ter sido internado com um AVC. O autor paraibano tinha 87 anos. Umas frases dele. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Você pode escrever sem erros ortográficos, mas ainda escrevendo com uma linguagem coloquial. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico, arte para mim é missão, vocação e festa. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.